Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 18, diz assim: em verdade vos digo, que tudo o que ligardes na terra, será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra, será desligado no céu. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isto lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Vamos fazer uma oração? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pelo privilégio que o Senhor nos concede mais uma vez. Estamos aqui reunidos para ouvirmos a tua palavra, para sermos edificados, porque é por meio dela que a nossa fé é acrescida. Por isso, implanta a tua palavra, a fim de que ela possa fazer-nos cada vez mais conhecedores dos mistérios do Senhor, para que possamos crescer na graça, no conhecimento e na revelação da tua vontade, no nome de Jesus. Aleluia. Amados, nós estamos indo na campanha As Chaves da Vitória. Nós estamos no terceiro elo da campanha. Nós já falamos sobre 2 chaves. Nas 2 últimas quartas-feiras, nós falamos sobre a primeira chave, a chave da fé. A fé é a primeira chave que nos conduz à vitória, que nos conduz ao centro da vontade de Deus, porque sem fé é impossível agradarmos a Deus. A segunda chave, falamos semana passada, é a esperança. Nós precisamos ser esperançosos, nós precisamos ter esperança. Eu dizia que o ditado que os homens usam é que a esperança é a última que morre, mas aqueles que confiam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor, a esperança nunca morre, ela se confirma, ela se concretiza. E hoje nós vamos estar falando sobre a terceira chave, a chave da autoridade. A chave da autoridade. E o texto que nós acabamos de ler, Jesus, ele nos mostra aqui a importância que nós precisamos dar para o poder da palavra. Para o poder da palavra que sai não só dos lábios do Senhor, mas também que saem dos nossos lábios, porque o Senhor, ele nos dá autoridade. Jesus, ele reunindo os seus discípulos, ele diz assim, ó: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Em um outro versículo, ele fala para os seus discípulos: assim como o Pai me confiou um reino, eu também o confio a vós outros. Então Jesus, ele nos confiou o reino que o Pai deu para ele. Hoje nós somos súditos de Jesus, e como súditos dele, nós precisamos nos apropriarmos da autoridade que ele nos dá. Autoridade essa que não se resume em dar ordem para Deus, não, de forma nenhuma. É Deus que manifesta o poder através das nossas vidas. Nós não ordenamos nada para Deus, é Ele que nos dá autoridade para que no nome dEle nós venhamos a profetizar, a determinar, a liberar palavras de vida, de transformação, de restauração. Lá em Marcos capítulo 16, do versículo 17, no finalzinho do capítulo, Jesus, no finalzinho do livro de Marcos, Jesus reúne os seus discípulos e diz para ele: olha, estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farão dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ou seja, Jesus, ele transmitiu o mesmo poder, a mesma autoridade que estava sobre ele para nós.
os seus discípulos. Agora, o que nós vamos ter que fazer com isso? Nós precisamos nos apropriarmos pela fé e colocar em prática. Aí está o grande desafio de nós cristãos. Não basta apenas falar que cremos, não basta apenas falarmos que nós somos servos do Senhor, mas, sobretudo, nós precisamos praticar o que Ele mesmo deixou, não como promessa, mas como herança para nós, os seus filhos. Quando você lê Ezequiel, no capítulo 37, você vai encontrar Deus chamando o profeta, e lá em especial no versículo 4, Deus dá uma palavra de autoridade para ele. Ele fala assim: olha, Ezequiel, profetiza sobre esses ossos secos. Ou seja, Deus deu autoridade para o profeta Ezequiel para trazer à vida aquilo que já estava morto. A Bíblia fala que havia um grande vale de ossos secos, e tem uma tradução que fala que os ossos estavam sequíssimos, não havia nem tutano mais naqueles ossos. Mas Deus, Ele deu autoridade para o profeta Ezequiel, e ele, na autoridade que recebeu do Senhor, ele profetizou, dizendo: ouvi, ossos secos, a palavra do Senhor. Irmãos, vamos pegar aqui uma primeira lição deste texto aqui, ó. A Bíblia fala que Jesus recebeu todo o poder, toda a autoridade dos céus. E ele não só recebeu o poder, a autoridade, mas ele também transferiu essa mesma autoridade, este mesmo poder, para os seus representantes aqui na terra, que é a igreja. Nós somos a igreja. Então nós recebemos, por transferência direta, por meio de Jesus, autoridade. Então, pegando o texto de Ezequiel, capítulo 37, fala que havia um vale de ossos secos, ou seja, morte, não havia vida, não havia esperança. Mas o profeta, recebendo a autoridade do alto, ele profetizou. E diz a Bíblia que, olha só a sequência. Ele profetizou primeiro, e de repente ele começou a ouvir um ruído. Então nós precisamos ter sensibilidade espiritual para ouvir o que Deus está fazendo. Deus está sempre fazendo alguma coisa nova. Deus nunca para, Ele sempre está em movimento. Diz a Bíblia em Gênesis capítulo 1, que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então o Espírito de Deus, desde a fundação do mundo, Ele está sempre em movimento. Agora, Ele está em movimento, sabe para quê? Para fazer a diferença por meio da sua igreja, para fazer com que vida se manifeste aonde há morte, por meio da autoridade que Ele dá para a sua igreja. Vamos aplicar de uma forma bem objetiva. O que está morto na sua vida? Eu poderia falar que nós podemos estar vivendo uma situação de morte no casamento. Quantos casamentos estão destruídos, estão mortos? Quantos filhos que estão afastados do Evangelho? Quantos maridos que estão presos em vícios? Quantas pessoas estão passando por provas na área financeira? Quantas pessoas que estão com provas na vida do corpo, passando por prova, por enfermidade, por doenças? Então, Deus, Ele nos dá autoridade para que nós venhamos a determinar vida aonde há morte. E Ele começa fazendo com que o ruído se manifeste, para que nós possamos estar com os nossos ouvidos espirituais sensíveis para perceber o mover que Ele tem para as nossas vidas. Então, nós temos que nos apropriar da autoridade que Deus nos deu. Você já viu lá o que Deus falou para Josué, no capítulo 1, no versículo 3, ele diz assim, Josué, todo lugar em que pisares a planta dos vossos pés,
eu te darei por herança. Ou seja, Deus deu autoridade para Josué, para ele se apropriar de todo lugar em que ele pisar as plantas dos seus pés. Vamos aplicar no nosso contexto? Quando você entrar lá na sua casa, pisa lá e fala assim: olha, eu repreendo agora todo o mal, todo espírito de confusão, de briga, de intriga, enfermidade, doença, toda problemática. Assume ali a sua autoridade, toma conta ali daquele local, porque você está pisando com autoridade. Então, todo lugar em que você pisar as plantas dos seus pés, Deus vai te dar por herança. Pisa lá no seu trabalho: Senhor, olha aqui, eu estou sendo perseguido, estou pisando aqui, ó. Eu estou agora repreendendo todo mal. O Senhor já me deu por herança este trabalho, eu não abro mão, me pertence, é herança minha. Então nós precisamos nos apropriarmos pela fé da autoridade que o Senhor tem nos dado. Irmãos, vocês podem perceber que na Bíblia você vai encontrar várias situações de Deus transferindo autoridade para aqueles que nele creem. Um dos primeiros, aqui ó, Moisés. Já viram lá? Quando você lê o livro de Êxodo, em especial lá no capítulo 4 mais ou menos, capítulo 4 de Êxodo, no versículo 2, você vai encontrar assim ó, Deus dando para Moisés uma vara, ou não dando, mas ele fala assim: olha, Moisés, o que você tem aí na sua mão? Aí ele fala: eu tenho uma vara. Tem uma tradução que fala cajado, que é a mesma coisa. Aqui ó, a vara, sabe o que significa vara? Sabe o que é um protótipo da vara? A vara simboliza a palavra de Deus. Vocês lêem lá no Salmo 23, no versículo 4, fala assim ó: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. A palavra de Deus nos consola, é a palavra de Deus que nos fortalece quando nós estamos passando pelo vale. Então Deus, ele nos dá autoridade, ele transfere autoridade para os seus. Ele deu para Moisés uma vara, e diz a Bíblia que Deus falou com ele: joga a vara no chão. Ele jogou a vara no chão e ela se transformou em uma serpente. Ele se assustou, porque era, enfim, algo sobrenatural. Moisés não tinha tido nenhuma experiência ainda sobrenatural com Deus. E quando ele viu, ele se assustou, e Deus disse: pega pela cauda. Aí ele pegou pela cauda, e de repente a cobra se tornou novamente numa vara, num cajado. Então Deus deu autoridade para Moisés. Para quê? Para conduzir a grande nação de Israel do Egito até a terra prometida. E vocês já perceberam o que Moisés fez com essa autoridade? O que ele fez com aquela vara, com aquele cajado? Os maiores milagres que você vai encontrar ao longo de 40 anos da nação de Israel no deserto foram realizadas por meio do cajado. O primeiro desafio, diz a Bíblia, que eles estavam saindo do Egito, estavam indo em direção à terra prometida, mas na frente apareceu o grande mar vermelho. Eles ficaram presos. Atrás, Faraó e os seus cavaleiros. Na frente, o grande mar vermelho. O que Deus diz para Moisés? Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que baixe. Diz a Bíblia que Moisés pegou o cajado, tocou nas águas e elas se abriram. Aleluia! Autoridade. Deus deu autoridade para Moisés para realizar aquele grande milagre. Uma outra situação, eles estavam lá no deserto, eles estavam com sede, e de repente o povo murmurou, reclamou, questionou, pediu Moisés, e Deus falou para Moisés: Moisés, pega o cajado, pega a vara e toca na rocha. E diz a Bíblia que ele tocou na rocha e jorrou águas cristalinas ali daquela rocha. Para você ver, autoridade. Deus deu autoridade para Moisés para fazer sinais, prodígios e maravilhas. Nós poderíamos falar sobre tantos outros personagens bíblicos que receberam por transferência autoridade. Deixa eu falar pelo menos mais um. Aqui ó, Elias. Já viram Elias? Ele é o profeta do fogo e o profeta da chuva.
porque nós o conhecemos mais como o profeta do fogo, né? Porque ele orava e Deus mandava fogo dos céus. Mas diz a Bíblia, lá em Tiago, no capítulo 5, diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele orou e por 3 anos e 6 meses não choveu em Israel. E ele orou de novo, diz o texto lá em Tiago capítulo 5, ele orou com instância ou com perseverança, e diz a Bíblia que os céus se abriram, e Deus mandou chuva sobre a terra de Israel. Irmãos, aqui, Deus deu autoridade para Elias, para que ele viesse a abrir e fechar. O texto que nós acabamos de ler, fala sobre esta realidade. Aqui, ó, versículo 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que você desligar aqui será desligado lá. Agora, qual é a chave principal para nós termos a autoridade de Deus nas nossas vidas? Nós precisamos reconhecer quem é Jesus Cristo. No capítulo 16 de Mateus, Jesus chama os seus discípulos para si e pergunta: quem os homens dizem que eu sou? Os discípulos dizem que, olha, alguns falam que o Senhor é Jeremias, outros Isaías, outros até João Batista. Jesus vira para os seus discípulos e pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? Pedro, ele vira para Jesus e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, olha só que coisa interessante. Pedro reconheceu quem era Jesus Cristo. Não era apenas mais um profeta da Galileia, não era apenas mais um profeta do deserto, não era apenas mais um, ele era o Filho de Deus. E diz a Bíblia lá no capítulo 16 de Mateus, que Jesus fala para Pedro: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Aí, olha o que Jesus fala para ele: e eu te digo que sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí, olha mais o que Jesus fala para Pedro: e eu te digo que eu te entrego nas suas mãos as chaves do reino dos céus, e tudo que você ligar aqui na terra será ligado nos céus, tudo que você desligar aqui também será desligado lá. É o mesmo texto que nós acabamos de ler aqui, ó, Mateus 18, 18. 18, 18. Você vai encontrar lá no capítulo 16 de Mateus. Jesus deu autoridade para Pedro, porque ele reconheceu quem era Jesus Cristo. Ele sabia que tudo que ele pedisse em nome de Jesus, o Pai faria. Isso é autoridade. O próprio Jesus ensinou para os seus discípulos: tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. Então o Senhor nos dá autoridade. Nós precisamos abrir a nossa boca de profeta, de profetiza e profetizar. Jesus diz assim: olha, se vocês crerem, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, e disserem para este monte: monte, erga-te daqui e lança-te no mar, e assim será feito conforme a sua oração. Irmãos, qual é o monte que está à sua frente? Pode ser um monte de problema, um monte de enfermidade, um monte de dívida, um monte de problemas conjugais, enfim, N situações. Profetiza, abre a boca, determina em nome de Jesus, e o milagre vai ser concretizado para a glória do Senhor. Então se aproprie da palavra. Nós precisamos, sabe, usar de autoridade em nome de Jesus Cristo. Nós não podemos de forma nenhuma aceitar as coisas de braços cruzados. Nós precisamos nos revoltar em nome de Jesus e profetizar na autoridade que Ele tem nos dado, para que o milagre venha a se manifestar sobre as nossas vidas. Então, vamos realmente fazer uso da palavra de autoridade. Lembra, tem uma certa feita, Jesus estava passando em um determinado lugar e havia uma figueira, e diz a Bíblia que Jesus procurou figos ali naquela figueira, mas não encontrou. Então ele falou assim: olha,
jamais alguém coma fruto de ti. Diz a Bíblia que tem uma tradução que fala que a figueira secou imediatamente. Por quê? Poder da palavra, autoridade da palavra. Então vamos nos apropriar dessa promessa. Tudo que você ligar aqui na terra por meio da oração, ligar é você fazer um pedido, é você fazer uma intercessão, uma súplica, é uma oração. Você está ligando aqui na terra e Deus vai estar falando amém lá nos céus. Você vai determinar em nome de Jesus aqui na terra e Deus lá nos céus vai bater o carimbo, confirmando. Mas isso só vai acontecer quando realmente nós nos apropriarmos desta autoridade que Ele tem nos dado. Eu às vezes fico pensando como que Ezequiel ele encarou aquela palavra que o Senhor falou para ele. Primeiro Deus faz uma pergunta: filho do homem, pode porventura esses ossos reviverem? Humanamente falando era impossível, não tinha como aqueles ossos reviverem. Mas aí o profeta transfere para o Senhor a responsabilidade. Ele fala assim: olha, tu o sabes. Aí Deus transfere para ele a autoridade. Então profetiza ao filho do homem. E a Bíblia fala que ele profetizou, começou a haver um ruído, daqui a pouco ossos juntaram com ossos, daqui a pouco começou a ter carne, os tendões, os músculos, e diz a Bíblia que se levantou um grande exército. Aleluia! Mas por quê? Por causa da palavra de autoridade que Ezequiel liberou no mundo espiritual. Nós precisamos aprender isso, irmãos. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, dominadores que agem nas regiões celestiais. Então, nós precisamos aprender a guerrear no âmbito espiritual, no sobrenatural, ir nas regiões celestiais. O apóstolo Paulo fala que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Mas peraí, nós estamos assentados lá nas regiões celestiais ou nós estamos assentados aqui no banco na igreja? Nós estamos assentados, humanamente falando, aqui na terra, mas espiritualmente Ele nos transferiu a autoridade para estarmos assentados com Ele nas regiões celestiais. E aí tudo que nós ligarmos aqui na terra será ligado nos céus, e tudo que nós ligarmos aqui na terra será desligado nos céus. Aleluia! Esta é a autoridade que o Senhor transfere para todos aqueles que o recebem como Senhor, para todos aqueles que não só o recebem como Senhor, mas também creem e sabem, reconhecem quem é Jesus Cristo. Aí quando você vai ler os evangelhos, você vai encontrar Jesus, eu citei isso no domingo passado, Jesus repreendendo o mar, repreendendo o vento, repreendendo a tempestade, e os discípulos perguntaram: mas quem é este que até o mar, o vento e a tempestade lhe obedecem? É Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando nós temos essa revelação de quem é Jesus, Ele transfere para nós a autoridade que Ele recebeu do Pai, e automaticamente, diz a Bíblia, nós vamos fazer obras maiores do que as que Ele fez. Amém? Então que Deus possa realmente nos abençoar, nos dando graça, entendimento e sabedoria, abrindo o nosso entendimento para que possamos não só reivindicar, mas tomarmos posse de toda a autoridade que Deus tem dado para a sua igreja, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor? Aleluia!